Esse é o segundo vídeo sobre visualização de dados no R. No primeiro vídeo eu falei sobre Missing Value, que é a visualização de dados faltantes e também a quantidade de variável, o tipo de dado dentro de cada variável. E para isso a gente utilizou os pacotes VisDat e também o NANR dentro do RStudio. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre exploração de dados. Antes de partir para a prática lá no R, eu vou falar um pouco sobre histograma, então se você já entende de histograma, já pode saltar o vídeo lá na frente. A ideia é que quem não entenda, quem não tenha muita familiaridade com histograma, que possa entender um pouquinho mais, vou tentar explicar aqui, e que consiga acompanhar aí com a gente essas nossas análises de dados. Então, vamos lá, o histograma é um gráfico que ele permite fazer a análise da distribuição dos dados dentro de uma variável, né? No caso aqui, vamos colocar a variável que seja uma coluna, né? Num banco de dados, por exemplo, uma coluna no Excel. Tem uma coluna chamada faixa etária, né? Então eu tenho aqui a faixa etária criança, adulto e idoso, né? Eu tenho essa curva normal aqui, né, que a gente chama, e aqui dentro a gente tem a média. O que significa? Eu tenho cada ponto desse aqui é uma observação, vamos supor que eu fiz uma pesquisa para saber a faixa etária das pessoas. Então eu tenho uma pessoa aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui dentro dessa faixa, próximo à média. Eu tenho 2, 3, 4, 5 aqui nessa faixa etária criança, e eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na faixa etária idoso. Então a maior concentração de dados vai estar aqui, ó, onde a gente tem esse volume maior aqui, ó, parecendo uma montanha. Então a distribuição de dados ela está muito próxima aqui da média, a maior quantidade está próxima aqui da média. A menor quantidade está longe da média, tá vendo? Que são esses pontos aqui, que a gente chama de variância. A variância é calcular a distância entre esse ponto em relação, os pontos em relação à média, tá? E o desvio padrão também. Então a gente tem aqui, ó, um desvio padrão, dois desvios padrão, três desvios padrão, ok? Bom, e como que apresenta, como que a gente vai ver isso lá no gráfico, né? A gente tem a curva normal aqui. A única coisa que vai acontecer, ela vai virar. Então a gente vai ver ela dessa forma. Então se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ter um corte aqui e outro aqui. Então a maior concentração dos dados, elas vão estar aqui no meio, ó. Aqui vai estar a média e a maior concentração vai estar aqui. As menores concentrações, elas estão aqui. Então aqui, por exemplo, lá vai ser crianças, a idade menor, de 0 a 14. E aqui de 15 até 40 anos, e daqui para frente, 40 anos para frente, idoso. Considerando, claro, considerando a expectativa de vida na época, né? A classificação da época. Então, a gente está analisando os dados de 1912. Então, 14 anos para cima já era considerado adulto e 40 anos para cima já era considerado idoso, né? Que é a expectativa de vida, se não me engano, era em torno de 55 a 60 anos no máximo, ok? Bom, então vamos lá, vamos para o R e vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu vou chamar o pacote Tidyverse, a gente já viu isso no vídeo anterior, que é o pacote que vai ter as ferramentas para trabalhar com as básicas para trabalhar com análise de dados. Vou chamar o dataset, que é o do Titanic. Então, 891 observações em 12 variáveis. A gente também já viu isso no vídeo anterior. Não vou chamar o VisDat aqui, mas tudo isso aqui a gente já viu no vídeo anterior, né? Eu consigo fazer o skimmer aqui, eu não tinha mostrado, mas o skimmer ele funciona, ele não precisa nem baixar o VisDat. Ele funciona como se fosse uma análise descritiva, né? Uma estatística descritiva, onde a gente tem, eu falo que é descritiva turbinada, né? Que ela traz um pouquinho mais de dados. Então, dados completos, faltantes, o número de observações, a quantidade de
observações únicas. Aí a gente vai ter o primeiro quartil. Cadê aqui, ó? Aqui ó, ela tem o tipo de variável. Então aqui ela está colocando factor, aqui integer e aqui numérica. Então quando a gente tem inteira e numérica, ela já sai com os histogramas aqui de distribuição. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, P-class. A gente sabe já, para ficar fácil, que tem 3 classes. Então a primeira classe, segunda classe, terceira classe. Como é que está distribuído? Ó, a gente tem a maior quantidade de dados na terceira classe. Então ele traz uma estatística descritiva, ok? Que a gente não tinha visto isso no vídeo anterior, então eu estou explicando. Mas o visdet a gente já viu, tipo de variável, a proporção de faltantes, o tipo de dado dentro de cada variável, verifica se no dataset tem um dado lá que eu quero analisar, por exemplo, um dado negativo, né, para saber se está bonito, está bom os dados, faz uma correlação simples e beleza. O Linear, ele mostra um gráfico simples de análise de faltantes e também um gráfico que relaciona quais variáveis estão faltantes no mesmo registro, por exemplo. Ok? Bom, eu já fiz. Deixa eu colocar. Aqui, vamos pegar os dados aqui, numérico, e vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste de correlação aqui, vou usar outro gráfico de correlação para mostrar como funciona. Então, esse aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei, usei o train set, a gente já tinha visto no vídeo anterior. Para fazer a correlação, eu não posso ter dados categóricos. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o train set e dei um select se numérico. Então, ele selecionou os numéricos e colocou o nome dele de correlação. Aqui eu peguei, usei a função core, né, dentro desses dados de correlação, e depois usei o core plot, o pacote aqui, ó, o pacote core plot, a função core plot, os dados e o type aqui, upper. Se eu não colocar, o que ele faz? Vamos voltar aqui. Ele vai fazer o gráfico dessa forma aqui. Então eu não gosto de ter esse lado e esse lado, eu prefiro que fique aqui. Então eu gosto de usar o type. Você consegue usar o upper ou o lower, mas eu já deixo como padrão aqui o upper, ok? Então ele vai ter essa correlação, ó, em 1 positiva e em -1 negativa, com vermelho -1, com azul +1. Então o que eu posso ver aqui, ó, a variável de interesse, survived, tem uma correlação negativa com classe. Olha, quanto maior a classe, menor a observação de sobrevivência. Então, por exemplo, eu tenho, lembrando que a classe aqui está como inteiro, tá? Então, por exemplo, a maior classe vai ser a terceira. Por quê? Porque é 1, 2 e 3. Então, o maior número, 3. Não é a primeira classe, ok? Então, quanto maior a classe, né, no caso 3, menor as observações de sobrevivência. E por outro lado, quanto maior a tarifa, maiores as observações, maior a observação de sobrevivência. E parent and children também, ok? Que é pais e filhos aqui. A quantidade de pais e filhos maior a taxa de sobrevivência. No caso de idade, ela não apareceu aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem muitos NAs, então a gente vai precisar tratar isso. Mas eu quis mostrar só como fazer o gráfico. Aqui a gente vai ter outro gráfico, que eu vou chamar o pacote PSYC. E a gente vai mostrar um gráfico aqui de correlação também, que ele vai trazer o gráfico de correlação com as elipses. No caso aqui, ó, o que eu consigo mostrar com mais facilidade é essa correlação negativa aqui que existe entre a classe e sobrevivência, né, os sobreviventes. Por quê? Porque eu tenho a correlação negativa, ela mostra que essa correlação negativa é simples. O restante tem muito pouco, né? Eu tenho a distribuição dos dados e também a correlação. Aqui em cima eu tenho a correlação do R de Pearson. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu pegar P-class com survival, vai dar 0,34, que não chega a ser grande, mas aqui no caso eu tenho aqui, ó, o fair com P-class, mas não faz muito sentido para essa análise nossa aqui. Então 0,34 é uma das
mais significativas, digamos assim, para esse tipo de análise. Então, e aqui no meio, ó, a gente tem a distribuição dos dados. Lembra do histograma que eu estava comentando? Então, por exemplo, ó, idade. Aqui a gente tem uma quantidade, aqui 0 a 80, então nós temos uma quantidade relativamente pequena de crianças, e depois vai subindo a média mediana por volta de 28 anos, e depois vai caindo aqui. Né? Então, crianças desse lado, adultos aqui, idosos aqui no final. P-Class, nós sabemos que tem 3 classes, primeira, segunda e terceira. Então, a maior quantidade está na terceira classe. Né? Então, esse é um dado interessante também, né? Que tem muita gente aqui na terceira classe. Survived, a quantidade menor, sobreviveu menos pessoas. Ó. 1 sobreviveu e 0 não sobreviveu. Então, nós temos uma quantidade grande aqui não sobreviveu e a quantidade pequena aqui sobreviveu. Ok? Então, em cima disso aqui, a gente consegue já fazer algumas suposições. Né? Por exemplo, igual aqui, nós temos aqui uma quantidade grande na terceira classe, já era uma prática, né, dessas empresas a rentabilidade dessas viagens eram feitas através dos passageiros de terceira classe, né? Não tinha uma margem muito boa na primeira classe. E essa terceira classe geralmente era composta por imigrantes, por exemplo, que iam fazer construir uma vida nova em outro país, por exemplo. Né? Nesse caso aqui, eles estavam indo para os Estados Unidos. Tá? Então, isso é uma suposição que nós podemos fazer. Por enquanto, aqui são todas suposições que nós podemos fazer, ok? Beleza, então já fizemos o gráfico aqui, analisamos e aí, com base nas análises que nós fizemos lá anteriormente e agora, a gente conclui o seguinte, ó, que a gente precisa, vamos voltar aqui para esse aqui que é importante. Opa, não achou porque eu preciso chamar o pacote. Então, aqui, nós notamos o seguinte, que é preciso alterar a survived p-class para factor, porque ela está como inteira, tá vendo? Como p-class é uma qualitativa ordinal, primeira, segunda e terceira classe, eu preciso mudar ela para qualitativa, para factor, no caso aqui não é. Survived, ela é uma qualitativa binária, eu preciso transformar ela em qualitativa também, porque está inteira aqui, ok? Alterar siblings and spouses e parent eu preciso alterar essas aqui para numérica. Então eu tenho siblings and spouses, né, que é a quantidade de irmãos e cônjuges, né, esposa e esposo, e aqui parent and children, que é pais e a quantidade de pais e filhos, né, dentro da embarcação. Eu preciso transformar isso para numérico, tá? Como inteiro eu vou transformar para numérico. E aqui alterar embarked faltante para S e reduzir apenas para 3 levels. O que é isso aqui? Por exemplo, eu pego o train set e venho aqui, ó, embarked, ela está com 4 níveis aqui. Só que ela só tem 3 cidades onde foram embarcadas. Então eu tenho Southampton, Queenstown e Cherbourg. Então eu preciso pegar esses dois carinhas aqui e jogar para S porque é a moda. Eu vou explicar um pouquinho mais embaixo. E depois estimar a variável idade usando rpart. Eu poderia colocar como média mediana, mas eu vou usar um particionamento recursivo, que a gente já até viu no vídeo anterior. E depois analisar a Cabin também, que tem 77% dos dados faltantes, né, checar a importância dela. Beleza? Então essa é a conclusão e vamos para as ações. Então a primeira coisa, transformar survived em factor. Eu estou clicando aqui em Run, ó, só que ao invés disso estou fazendo pelo teclado, Ctrl Enter. Transformar p-class em factor. p-class as factor, train set p-class. Então é a mesma coisa, só transformar aqui em as factor. A gente já pode notar que ela já transformou aqui com 2 levels e aqui com 3 levels, 3 níveis. Aqui siblings, irmãos e
cônjuges para numérico. Aqui pais e filhos para numérico. Embarked. Aqui ó, eu vou fazer o seguinte, vamos entender melhor por quê. Train set e vou colocar embarked. Eu fiz uma table aqui, o que é isso? Ele vai mostrar a quantidade de em cada tipo, né? Por exemplo, em Southampton teve embarcado 644 pessoas, em Queenstown 77 pessoas e em Cherbourg 168. Tem dois aqui que a gente não sabe. Quando a gente não sabe, ou a gente estima através de de um algoritmo, né? No caso classificação, ou a gente faz quando é uma variável numérica, uma variável quantitativa, a gente pode colocar ela como média ou mediana. A média quando tem uma distribuição normal, a mediana quando tem uma distribuição, uma amplitude muito grande de variação, então a gente coloca mediana. E quando ela é qualitativa, né, ou categórica, ela não dá para calcular a média. Então o que a gente faz? A gente coloca a moda, que é a que aparece mais vezes. E qual que é a que aparece mais vezes aqui? 644. Essa é a moda. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, train set embarked, onde train set embarked igual a nulo, a gente coloca S. Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, só que aqui, ó, a gente já mudou, mas ela continua com 4 níveis lá. A gente vai mudar para 3 níveis. Vamos colocar as factor, as character, embarked. Vamos olhar, já mudou para 3 níveis. Aqui já está Queenstown, Cherbourg e Southampton, ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos alterar a idade. Então a primeira coisa, chamar o pacote rpart, que é uma árvore de decisão ou particionamento recursivo, e aqui a gente pega, coloquei o nome do modelo de age model, vamos utilizar o rpart, a gente já viu isso no vídeo anterior, mas eu estou repetindo aqui. Então o data a gente vai usar o train set, então a gente vai pegar assim, ó, aqui são as linhas, todos os registros, todas as observações, onde tiver idade diferente de nulo, eu vou pegar todas as colunas. Note que as colunas estão aqui. Então, se a gente for lembra do I, J? Né? I é a linha, J é a coluna. J está aqui. Então, eu vou pegar todas as colunas. Então, eu vou pegar os dados dessas, onde as linhas tiver idade diferente de nulo ou de NA, de ausente, vou pegar todas as colunas. Beleza, fiz isso aqui. A fórmula, vou pegar ó, idade contra classe, sexo, embarked, fair, part, sib, spouse. E o método, a nova. Por quê? Porque o dado que eu estou buscando aqui é quantitativo. Se fosse, por exemplo, um survived, eu ia escolher de classificação. Escolher classificação aqui. Ah, eu tenho dúvida com relação a isso. Vem aqui, dá um F1. Ela vai chamar aqui, ó, todos os detalhes da fórmula, vai dar a descrição e embaixo ele te dá até um exemplo, ok? Então o R é bem interessante por causa disso. Tudo que você tiver dúvida, F1, que daí ele já vai abrir. Então eu vou pegar o modelo aqui, rodei o modelo e vou gerar um gráfico, que é esse gráfico aqui de interpretação. Então a gente já tem a interpretação. Ela já jogou como aleatório 30 anos. Tá vendo como é que mudou aqui, ó? Agora tá P-Class, não é 2,3 aqui, que como a gente vê aqui que esse modelo já está com modelo com padrão americano de separação, tá? Então, por exemplo, aqui se fosse 1.3 seria 1,3 nosso, mas aqui é 2 ou 3. Então, P-Class igual a P-Class, a classe dele é a segunda ou terceira? Não. Então ele vem para cá, aqui ele 38 anos, 26% dessa galera aqui. Pais e filhos, maior que 1,5 a quantidade? Não. Então ele vem aqui, ó, 40 anos de idade, 23% dessa galera. Tarifa, maior do que 39?
Não. Então ele joga aqui 46 anos. Sim, 38, 16% dessa turma. E assim por diante. Ele, P-Class igual a 2, 3, sim, ele vem para cá, 27 anos. 74%. E assim sucessivamente. Né? Ele vai colocando aqui cada quantidade estimada. Ok? Então fica bem fácil de interpretar. O que a gente vai fazer? Bom, beleza, agora a gente vamos popular os campos lá. Então a gente pega os campos, não, na verdade é um só, de idade. Então eu pego qual é o campo que eu quero, né? Qual é a variável? Transet age, que é a idade, onde tiver, né, nulo, ou seja, isNA, tiver faltante, o campo idade, eu coloco predict, que é a predição que eu fiz aqui, ó, no age model. Então eu coloco o nome do modelo, age model, e coloco novo dado que eu quero checar. Isso aqui que a gente está fazendo nada mais é do que pegar o seguinte, ó, eu fiz o treinamento, isso aqui já é um modelo de machine learning, tá? Eu fiz o treinamento em uma base de dados lá atrás, de dados completos, e agora o que eu estou fazendo? Eu tenho dado faltante aqui, eu tenho dado de idade que está faltante, mas daí eu estou pegando como novo dado, então eu estou pegando aqui, ó, onde o train set é igual a isNA, né, que é faltante, onde tiver aqui, ó, coluna idade faltante, ele pega todo o restante das colunas. Com base nesses dados dessas colunas, eu vou popular o campo idade. Tá? Não sei se ficou muito claro, mas isso aqui eu explico em outro vídeo sobre análise de dados. Aqui é mais para a gente entender os gráficos. Eu estou passando rapidamente aqui. Beleza, então ele já populou lá, já até dei um comando ali, ó, mas vamos voltar aqui em cima no VisDet de novo. A gente vai visualizar aqui agora o campo idade aqui, ó. Ó, o Survive já trocou, P-Class também, ó, Age já não tem mais nada de dados faltantes, então já está ficando bonito. Bom, beleza, aí eu venho, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a análise para saber se esse cabin aqui ela é importante. Então o que eu fiz? Eu contei a quantidade aqui né, das cabines para saber quais delas tem 4 com esse tipo, tem 4 com esse, só para fazer uma análise, né? Depois eu peguei o pacote SQLDF, aí fiz umas análises aqui já puxando por SQL. Aí acabou no fim que eu não vou usar essa variável cabin aqui. Depois eu peguei esse train set e fiz uma análise aqui para saber o seguinte. Eu cheguei aqui à conclusão que o padrão dos nomes sempre começa com sobrenome, título e o nome do marido ou o nome de solteira da pessoa. Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó, que eu puxei aqui por último. Eu começo, o nome dele está aqui, então é Samstrom, Miss e Marguerite Ruth. Então seria o nome dela, Marguerite Ruth. Aqui é o título, mês, e aqui é Samstrom. Então, nome título, nome, sobrenome. Título, nome, sobrenome. Tá? Então, por exemplo, ó, Mr. William Ernest Carter. Miss Lucille Polk Carter. E assim por diante. Então, para que serve isso? Eu notei o seguinte, que tem um certo padrão. Então, Miss, Mr., Sir, Mr., Master, Mr., Miss, Mrs., Mr. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável de título. Então, existe um padrão nos nomes, beleza? E a tarifa 512 não é individual. Então, o que isso significa? Significa o seguinte, lembra que a gente analisou, olha, será que quanto maior a tarifa, né, no gráfico de correlação, né, a maior a tarifa, maior a observação que eu tenho de sobrevivente. Só que aí eu falei, bom, tem uma tarifa que está bem grande, deixa eu anotar ela. Então, 512. Só que aí eu notei o seguinte, que 512 não é uma tarifa de uma pessoa só. Isso aqui é uma tarifa que foi distribuída entre várias pessoas. Então, por exemplo,
não que esse tenha pago 512, esse pagou 512 e esse pagou 512. 512 foi o valor da tarifa, mas ela está registrada para várias pessoas, então parece que não é uma preditora muito interessante isso aqui. Até porque ó, a gente tem o número do ticket é o mesmo, né? A cabine varia. O local de embarque, eu acho que o local de embarque associado com fare talvez, mas a gente vai ter que analisar mais isso aqui. A verdade é essa. E aí eu venho para a ação. Então beleza, eu já vou criar o título lá. Ó. Então a ação aí já eu vou passar direto aqui, só vou explicando mais ou menos, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui na análise de dados. Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo eu estou usando a função gsub, que ela trabalha aqui com expressões regulares para extrair o texto Mr., Mr., Mr. e outros vários, né? Estou transformando para factor. Vou dar uma listada aqui para saber quantos. Ó, Mr., Miss, Miss, Master, Doctor, Reverend, Cole, Major, Milady, Captain e assim por diante. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transformar. Eu quero Milady, eu quero transformar para Miss. Madam, para Miss também. MS para Miss. Lady, Miss. Countess, Miss. Sir, Mr. Reverend, Mr. Cole, Mr. Captain, Mr. Major, Mr. Dom, Mr. e Junker, Mr. Coloquei tudo para Mr. e Mr. aqui, ok? Mas eu poderia, ao invés de colocar várias linhas, eu poderia colocar in aqui. In e abrir um vetor e colocar, mas eu quis fazer dessa forma que ficar mais fácil de entender para vocês. Então eu vou listar aqui. Eu já vi que tem ó, Mr., Miss, Mrs., Master e Doctor, ok? Bom, beleza. Agora eu já criei o título. Vamos fazer a análise de dados. Eu poderia estar usando o ggplot2 nos códigos aqui, eu já deixei até pronto, mas estou supondo aqui que você não entende, eu não queira mexer com código no ggplot. Eu fiz um vídeo sobre o ggplot2, como instalar o pacote para você usar o ggplot2 Builder, o ggplot2 Builder. Tá? Mas ele já está aqui, ó, vem em add-ins e você clica aqui. Então vamos fazer a análise já. O pacote é o Skisser. Então eu vou escolher o data frame, train set. Aqui ó, select variáveis, então eu tenho as variáveis por tipo, né, e a quantidade de faltantes, etc. E aqui eu tenho ó, a legenda. Discreta, contínua. A discreta, no caso, aqui é fatorial. Então, assim, essas nomenclaturas às vezes dão um nó na cabeça, porque a discreta ela é uma variável, ela pode ser uma variável quantitativa. Quantitativa discreta e quantitativa contínua. Né? Mas nesse caso aqui, considera que seria como categórica. Categórica, contínua, data e o ID, sequencial, sequence no caso do Oracle. Então beleza, eu já abri aqui, ó, já vai aparecer todos os dados aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero ver a quantidade de sobreviventes. Primeira coisa que eu quero saber, né? Olha, eu vi que já que a quantidade de sobreviventes é menor do que de sobreviventes, no caso é 1, é menor do que de não sobreviventes. Aí eu pergunto, olha, será que a classe, né, importa? Eu vou pegar survived aqui, ó, eu vou colocar eu posso colocar em fill, eu posso colocar em color aqui. Ok, vamos colocar aqui em fill. Então ele está preenchendo então o azul eu sei que sobreviveu e o vermelho eu sei que não. Aí eu pergunto, olha, será que a classe importa? Aí eu venho aqui, ó, coloco no face aqui. Ele vai mostrar, ó, a primeira classe, ó. Tá mostrando que a classe importa, porque ó, na primeira classe bastante gente sobreviveu em relação aos não sobreviventes. No caso da segunda classe, ela importa, mas não importa
tanto, né? Porque a gente tem mais não sobreviventes do que sobreviventes. E na terceira classe, então, aí já, né, a gente tem o maior número aí de não sobreviventes do que sobreviventes em proporção bem maior, tá? Beleza. Aí eu já anotei isso aqui. E será que o sexo importa? Eu posso pegar aqui, ó. Vamos ver se o sexo da pessoa importa. Ó, aparentemente importa. Ó, olha só o masculino. Eu tenho uma quantidade muito pequena de sobreviventes em relação a não sobreviventes. E olha o feminino. A maior parte sobreviveu. Então eu sei que classe e sexo importa, ok? Eu posso pegar aqui por embarque, por exemplo. Olha, eu tô vendo aqui que ó, embarcou em Cherbourg, aparentemente tem um número maior de sobreviventes. Em Queenstown e Southampton já menor. Né? E por título? Então eu tenho aqui, ó, Doctor, mais ou menos. Master, também tem uma quantidade até maior. Mas Miss, né, que é mulheres solteiras, por exemplo, ela tem uma quantidade maior. Mister, que são sexo masculino já adulto, uma quantidade bem pequena de sobreviventes em relação a não sobreviventes. E mulheres casadas aqui ela tem uma proporção bem maior. Então eu sei que ó, o título aqui de Miss e Master aqui. Então aqui é uma criança do sexo masculino. E aqui são mulheres. Então eu sei que ser mulher e ser criança faz diferença. Mas vamos ver de outra forma aqui, ó. Vamos pegar o seguinte, a gente vai usar o histograma, porque aqui a gente não consegue ver a idade dele. Aqui não, ó, eu pego a idade e jogo aqui. Eu já vejo a distribuição dos dados dentro do dataset. Então eu sei que ó, aqui tem uma quantidade de crianças, aqui ó, a maior parte, lembra do histograma que a gente viu lá no início? A maior parte aqui ó, é por volta de 28 anos, depois vem diminuindo, aí chega aqui até os 40 sei lá, os 48, já tem uma quantidade até maiorzinha, depois vai diminuindo. E tem aqui no final tem uma pessoa aqui, um outlier de 80 anos aqui que era raro nessa época, ok? Aí o que eu quero fazer? Eu quero ver sobreviventes aqui nesse grupo. Eu venho em Fill, ele já vai mostrar para mim. Então eu já tenho a quantidade de sobreviventes aqui, ó, criança. Se você, né, se a pessoa é criança, ela tem digamos, com uma probabilidade boa de sobreviver. E adulto ele já tem uma probabilidade menor. No caso aqui, olha, um outlier de 80 anos, ele sobreviveu. Aí eu volto aqui, ó. Será que a classe importa? Olha lá, eu já tenho aqui de novo. Ó. Crianças na primeira classe ó, teve uma fatalidade aqui, mas na segunda classe praticamente todas as crianças sobreviveram, e na terceira classe um grande número de crianças sobreviveram. Né? Em relação aos adultos foi um número bom. Beleza, e o sexo importa? Aqui a gente já vê, olha, o número de crianças, né, é bom, de sobreviventes, e o número de adultos aqui do sexo feminino também, né, bem grande. Se a gente for comparar aqui com o masculino, olha, as crianças até que sobreviveram, né, uma proporção um pouco maior, mas os adultos numa proporção bem menor. Então, olhando por aqui, eu já consigo ver a faixa etária, já consigo ver a idade. Então eu consigo ver assim, olha, o sexo importa, mas ser criança também. Então a gente consegue meio que validar aquela suposição, né, mulheres e crianças primeiro, né? Então, se eu perguntasse, olha, será que realmente essa regra de mulheres e crianças primeiro funcionou? Os dados aqui estão mostrando que sim, porque eu tenho aqui crianças, né, e o número de mulheres muito alto. Então,
com isso, eu posso fazer o seguinte, vamos olhar título aqui. Ó, Doctor, Master, que no caso Master aqui, pela idade, tá vendo? Ó, 0 até 14. O Master não é um senhor, o Master é uma criança. Então, esse título Master é designado para criança na época. Então, aqui a gente vê que tem um número bom de sobreviventes, mas bastante deles também não sobreviveram. Mesa tem uma quantidade boa de crianças e também adultos, e aqui a gente já não tem crianças, a gente só tem adultos aqui no Mrs., porque é mulheres casadas. E no caso Mister aqui é onde a gente tem o maior número de fatalidades. Bom, então esses dados aqui eles nos ajudam a interpretar algumas coisas, a entender melhor, né? Não é só a tarifa que faz diferença, mas ser mulher e ser criança faz diferença. E como faz diferença, isso leva a gente a tomar algumas decisões. Vamos fechar aqui. Bom, eu posso, voltando aqui para o gráfico, a gente já anotou lá que mulher e criança faz diferença, e vamos fazer pelo código. Então eu consigo fazer, lembrando que é o seguinte, ó, se você quer fazer por código, porque a vantagem do código é que você copiou um gráfico, você cola ele embaixo e vai trocando os parâmetros. Mas se você, eu não sei fazer o gráfico, você vem aqui, ó, pega aqui, survive, e aí você consegue colocar os labels que você quer aqui, ó, pode colocar qualquer um, sei lá, vamos colocar um gráfico, e aqui Titanic, Caption Font Kaggle, idade, quantidade. Ok. Então ele já vai sair. Eu estou fazendo rapidinho aqui. Titanica. Titanic. Eu estou fazendo rapidinho. Aqui você consegue mudar a cor. Eu quero mudar a cor, padrão de cor do gráfico. Aqui você consegue mudar as variáveis. Aqui a gente está pegando todos a NE. Pegando não, ele está descartando as nulas, as não disponíveis. E aqui, ó, você consegue jogar esse gráfico tanto para o PowerPoint quanto PNG, ou Insert Code into Script, ou Copy to Clipboard. Se você clicar aqui, ele joga para cá, para dentro. E se você copiar aqui, você consegue colar ele aqui dentro. Fechar aqui, vamos lá. Ele já saiu ali. E a partir daqui você vai editando e vai fazendo os gráficos que você quer. Ok? Então, suponhamos que eu fiz isso. Eu venho aqui em ggplot 2. Aqui, ó, train set, que é o nosso dataset. A aesthetic, que é a estética dele, eu vou colocar como idade e fill. Survived, ou seja, eu quero que ele preencha com sobreviveu ou não. Um histograma, vamos mandar aqui para ver como é que sai. É aquele gráfico que a gente já tinha visto lá. Né? Que ele tem a idade, quantidade, e aqui se ele sobreviveu ou não. Sobreviventes, aí, ó, sobreviventes também ou não, mas agora com gráfico de barra. Quantidade de sobreviventes menor do que não sobreviventes. Aí eu pergunto, e a classe? Importa? Aí ele vai me mostrar, ó, primeira, segunda e terceira classe. A classe importa, a maior quantidade aqui, ó, tem na primeira classe. Não importa, deixa eu ver. E o sexo importa? Olha lá, o sexo faz diferença. Se você for mulher, por exemplo, a probabilidade de você sobreviver seria maior. O título importa? O título, Doctor, Master, se você for Mrs. ou Miss, a sua probabilidade é bem maior do que Mr. Então importa. Aí depois, deixa eu ver. Eu não coloquei o título ali, mas tá. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu separei por classe e sexo, porque lembra que eu falei da vantagem e desvantagem? A vantagem do código é que você consegue, por exemplo, igual aqui no FaceWrapped, você consegue fazer um wrap com sexo e pclass. Você consegue colocar várias separações, splits ou drill down, que a gente chama, né, no BI. Então, por exemplo, aqui eu tenho
o sexo aqui em cima e eu tenho a classe. E aqui eu tenho o sexo e a classe. Então eu consigo ver os dados com muito mais facilidade. Olha só. Por exemplo, ó, se eu perguntar quem teria maior probabilidade de sobrevivência aqui, considerando que o azul é o sobreviventes e o vermelho é o não sobreviventes. O de cima. O de cima é o quê? Mulher. Aí aqui e as classes, a primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. Os homens, no caso a primeira, a segunda nem tanto, e a terceira mais ou menos. Agora a mulher, primeira sim, a segunda sim, a terceira também, mas menos. Né? Então ela já traz uma quantidade de dados e, no meu ponto de vista, uma qualidade um pouco melhor. Então, nesses casos aqui, compensa usar o código? Compensa fazer um esforço e colocar né, mesmo que você copie de lá, mas você consegue colocar dentro do FaceWrap mais duas variáveis para trabalhar juntas, ok? Quantidade de pai e filhos, se importa. Um zero, não traz muita coisa. E aqui eu coloquei outro gráfico só para mostrar que é o jitter. Tá. Que é outra forma, que é o jitter, né? Aqui ó, tem o não sobreviventes e aqui sobreviventes. E a distribuição. Então, aparentemente, na primeira vista vai parecer meio estranho o gráfico, mas vamos lá. Aqui ó, azul é homens e vermelho é mulher. Então eu tenho aqui ó, do não sobreviventes. Aqui embaixo ó, eu tenho a primeira, segunda, terceira classe. Então na primeira e na segunda classe eu tenho muito pouco não sobrevivente. Eu tenho aqui uma mulher, né? Aqui no caso idade, ó, então eu sei que ela é uma criança na primeira classe que não sobreviveu. E a maior parte dos dados estão aqui, ó, são homens nessa faixa de 28 a 60 anos, na primeira classe, na segunda classe e a maioria na terceira classe, com um número pequeno de mulheres. Por outro lado, no campo de sobreviventes aqui, eu já tenho ó, na primeira, segunda e terceira classe uma distribuição não, né, quase que não uniforme, mas bem definida. Com idade aqui, ó, então boa parte dos homens aqui do sexo masculino sobreviveram. E aqui a concentração maior de mulher, tanto na primeira, segunda e terceira classe, nessa faixa de idade aqui, ó, entre mulheres adultas. No caso aqui, embaixo, a gente já tem uma mistura. Homem, mulher, que são o quê? Crianças aqui, ó. Até essa idade aqui, então tem uma mistura. Aqui para cima já a quantidade de homens já vai diminuindo, né? A maior parte são mulheres. Então é uma outra forma aí de analisar os dados, ok? Que é o gráfico, a gente vai... É a mesma coisa. ggplot train set. Aqui a gente vai colocar a classe como static no X, a idade no Y no Y aqui. O geoma aqui a gente vai colocar jitter, tá? E colocar os parâmetros aqui. Então, essa é uma das vantagens de utilizar o código. Você vai ter vários outros tipos de gráfico também. E depois a gente vem para os resultados. Os resultados é o que? Eu vou criar uma feature engineering, no caso, na verdade duas. Uma baseado na resposta, ou seja, mulheres e crianças primeiro, então mulher importa e criança também. Então eu vou criar uma feature engineer chamado mulher e uma feature engineer chamado criança, ok? Então no caso o que eu vou fazer isso agora. Beleza, mas do ponto de vista de gráfico, era isso que eu queria falar. Do ponto de vista de Feature Engineering, é um tema que a gente vai abordar um pouco mais lá na frente, se você quiser até dar uma pesquisada aí. Mas Feature Engineering é a criação, né? A gente utiliza dados, técnicas, experiência e também informação a respeito do negócio, né? Que é importante a gente entender um pouco sobre o negócio também, que a gente está lidando para a realização de Feature Engineering. E a Feature Engineering nada mais é do que uma variável que ela se torna relevante, né? E
para que permita que um modelo de machine learning, por exemplo, desempenhe melhor, né? Desempenhe melhor essa capacidade de predição do modelo de machine learning, ok? Então, resumindo aí, é isso. Trocando em miúdos, digamos assim. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado. Isso é o vídeo sobre visualização. Qualquer coisa deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.